Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a $43.600. Bitcoin que continua a queda e chega a cair até os 42.500, porém encontra fundo e está recuperando. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma análise do que eu espero para as próximas horas e dias, mostrando qual a minha estratégia. No longo prazo, que enfim, voltamos para um mercado em medo, e também no curto prazo, para te mostrar os principais desafios que o preço precisa romper para continuar essa altinha que a gente está tendo e o que ele não pode perder para a gente visitar os 42, 41, quem sabe até os 40. Vamos discutir sobre isso? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no diário falando um pouco da tendência do Bitcoin e depois a gente vai abaixar esse tempo gráfico para ir para 4 horas, para 1 hora, para 15 minutos, para a gente ver as zonas de suporte e resistência que a gente tem aí, né? Afinal, no longo prazo parece a situação bonita, a gente até vai falar um pouco sobre o Fear and Greed aqui, que foi para medo, mas no curto prazo a situação está feia, com indicadores de sentimento bem terríveis, né? Então vamos discutir um pouquinho dessa divergência aí, o que a gente vai fazer no longo e no curto prazo. Também quero te mostrar onde as instituições estão tentando segurar o preço para cima e para baixo e falar um pouco da dominância e do S&P 500, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de fazer duas coisas. Primeiro, me seguir no Instagram. Todo dia de manhãzinha, lá para as 8 horas, eu tô soltando o Acorda Bitcoin, dando um resumo do que aconteceu na madrugada e o que eu espero para as próximas horas. E de tarde também eu sempre solto um conteúdo ou educativo, ou mais engraçado, ou um conteúdo aí que consiga agregar a vocês, beleza? Então me segue no Instagram, pablo.granier, tá no primeiro link da descrição. Vamos lá. Vamos começar aqui no Bitcoin no diário, né? Relembrando que na minha visão, apesar de não ser uma tendência muito forte, a gente está numa tendência de alta, tá? Desde o nosso rompimento ali da região dos 44, 45, o preço conseguiu demonstrar uma força que na minha visão é uma força importante, tá? Inclusive, a gente tem muito mais suporte abaixo no diário do que resistência acima, tá bom? Então isso corrobora para mim pensar em compras nessas regiões de Fibonacci traçadas do diário, tá? Para quê? A gente já testou 0,382 e já testou 0,5, ou seja, na minha visão sim, a gente está numa potencial zona de acumulação aqui, né? E com uma estratégia, a gente pode sim ter uma grande probabilidade de fazer grandes compras nessa região no Bitcoin. Mas vamos lá. O que está acontecendo agora, então, nos nossos indicadores de sentimento? Primeiramente, no longo prazo. No longo prazo, a gente tem uma melhora considerável aqui do nosso Fear and Greed, né? Fazia tempo que a gente não via ele aí, algumas semanas, né, que a gente não via ele em medo, então isso é um bom sinal. Isso é um sinal que a turma está começando a querer vender Bitcoin. Então, o que você faz quando está todo mundo em medo? Você começa a comprar. Então, obviamente, quando o mercado ficou em medo, a minha exposição, ela aumenta, tá? E é isso que a gente precisa entender, né? Quais indicadores a gente utiliza para aumentar ou diminuir a nossa exposição. É claro que eu não uso só o Fear and Greed, apesar que eu acredito que seja uma boa estratégia para quem está começando, né? Você compra em medo, compra mais em extremo medo e você vende em ganância, vende mais em extrema ganância. Só isso aí eu acho que já vai ser melhor do que comprar e segurar Bitcoin para sempre, tá bom? Mas o ideal, né, é que você tenha um conjunto de indicadores para ir te ditando as probabilidades, né? Só um realmente é complicado, ainda mais para gente que trabalha com isso, né? E se a gente pode se dedicar mais, a gente gosta de ter uma gama de indicadores para dar para a gente a nossa exposição. Outros indicadores que a gente utiliza é, por exemplo, a própria dominância, né? Eu vejo a dominância num cenário neutro para bearish, tá? Por quê? Porque a gente também está numa tendência de alta no diário aqui. Se a gente traçar um Fibonacci, provavelmente a gente foi testar a mesma coisa, 0,5 aqui, né? Até quase 0,68. Ou seja, a dominância está numa tendência de alta no diário, mas está caindo nas últimas semanas, né? Desde aqui lá do começo de março. Então, isso aqui para mim é neutro. Neutro bearish, porque essa queda para mim não é saudável, mas se a gente rompe aqui para cima, é simplesmente uma continuação da tendência de alta. Então, olho no rompimento dos 43 na dominância. Se a dominância romper os 43, provavelmente eu vou fazer o quê? Me expor mais. Se a dominância romper os 41 para baixo aqui, o que eu vou fazer? Me expor menos. Beleza? Continuando, falando um pouco sobre os indicadores de sentimento de uma perspectiva de longo prazo. Long Short Ratio, um dos principais indicadores que a gente utiliza para se posicionar, né? Nesse momento a gente tem 2,45 longs para cada short, ou seja, apesar das pessoas estarem em medo, muitas pessoas ainda estão em long, muitas pessoas ainda estão no jogo. Então, o que a gente pode esperar? Liquidações dessas pessoas para a gente comprar mais barato
e para fazer melhores e ter melhores oportunidades, tá? Quanto a gente tem um long short ratio de 2.4, eu não gosto de me expor muito no longo prazo, porque long short ratios altos já geraram apocalipses, né? Todos os apocalipses que a gente teve aí nos últimos anos, o long short ratio estava elevado, estava acima de 2. Beleza, alguns estavam em 6, outros em 4, mas acima de 2 é um sinal de risco, obviamente menor, quanto maior o long short ratio, maior o risco, mas eu prefiro estar exposto num long short ratio mais próximo a 1, beleza? Isso não quer dizer que eu não vou comprar com liquidação, porque lembra, o long short ratio ele é um indicador de risco e um indicador de rompimento. Ou seja, olhando ele, a gente vê se está arriscado ou não o mercado e a gente vê se o rompimento é ou não verdadeiro. Mas ele não é um indicador de fundo. Então não espere o long short ratio ir para 1 para você acreditar num fundo. Ele não serve para isso, tá bom? Na verdade, muitas vezes ele forma fundos com indicador elevado e aí o preço começa a romper para cima com ele diminuindo, né? Vamos dar um exemplo disso aqui para vocês saírem de vez dessa ideia que o long short ratio mostra fundo. Não mostra, tá? Repara que quando a gente estava aqui nesse fundinho, olha só, na região dos 38 mil dólares, naquela época que o Fed estava o comunicado, né, o nosso long short ratio estava elevado também, mais ou menos a mesma coisa, 2.5. Depois do comunicado do Fed, a gente teve um rompimento para cima e esse long short ratio caiu para 1.15, tá? Mais ou menos aqui nessa região dos 40 mil dólares. Ou seja, ele não preveu o fundo, mas ele conseguiu prever o rompimento que formou o fundo. Deu para sacar a diferença? Então se a gente está aqui agora nos 43.600, o preço estoura para os 45 e o long short ratio cai, temos um fundo. Deu para entender? Então essa é a diferença aí do long short ratio para a gente usar ele da maneira correta, tá? Continuando falando um pouco sobre o S&P 500, o S&P 500 ele continua sendo para a gente um indicador de risco e de oportunidade, tá? Nesse momento eu encaro o S&P 500 mais como oportunidade. Por quê? Porque a tendência também é de alta, né? Quando ele está numa tendência de baixa, é mais risco. Quando ele está numa tendência de baixa, você fica com medo. Mas quando ele assume uma tendência de alta, cara, ele está numa tendência de alta desde o Corona Crash, né? Basicamente. Então, é importante a gente lembrar que o S&P 500 em tendência de alta é bom para nós. Para o Bitcoin, para todos os mercados voláteis. Ele em tendência de baixa é ruim. Então a gente está tentando reverter isso aqui. E para mim a visão já reverteu, tá? Repara o tanto de suporte que a gente tem abaixo aqui. E o que a gente está procurando é basicamente um fundo ascendente aqui, né? Então o S&P 500 é um fator que me deixa ficar um pouco mais exposto aí. Não só no Bitcoin, mas no próprio S&P 500, que a gente aproveitou essa queda do dólar aí e própria queda do S&P 500 para fazer as nossas primeiras exposições aí no mercado americano. Beleza? Continuando, né, e falando um pouco mais do price action, a gente vai ter que abaixar bastante o tempo gráfico. Então a gente estava falando um pouco mais de longo prazo, né, um pouco mais de tempos gráficos no diário e tal. Então isso aí são investimentos que a gente faz pensando mais em exposição, né, o quanto eu quero estar exposto nesse momento. Agora a gente vai falar de trading, ou seja, agora a gente vai analisar o curto prazo e ver suportes e resistências nesse curto prazo. Tá? Então quando eu falo, por exemplo, no curto prazo, você perdeu os 42, ferrou, não quer dizer que eu não tenho uma oportunidade no longo prazo. São análises diferentes, tá? E você que vai ter que decidir aí. Se você quer ter uma análise mais de longo prazo, se você quer ter uma análise só de curto prazo, você quer ter, igual eu, as duas, né? Porque eu posso, mesmo estando exposto no Bitcoin, fazer um trade de short, igual a gente fez essa semana. Qual é o problema disso? Eu estou analisando tempos gráficos diferentes, eu estou analisando indicadores diferentes, eu tenho trade systems diferentes que me permitem fazer isso para o longo e para o curto prazo. Lembre-se disso. Continuando aqui então, indo para o 4 horas. No 4 horas a gente entende que o preço, ele sim teve alguns rompimentos bem feios, tá? E a gente vai ter uma zona de resistência acima do preço nesse momento. Eu traçaria esse Fibonacci dos 47.200 dólares, tá? E veria que zonas de resistência mais significativas vão aparecer a partir dos 44.400 dólares, 44.300, tá? Para mim aqui já pode ser uma zona de distribuição mais clara e até uma potencial zona de short, tá? Particularmente eu só vou olhar para short acima dos 45, mas quem sabe aqui, ó, já tem um alerta aqui para provavelmente o Matheus, o Urso colocou aqui o short, provavelmente os 44.300 ali, um potencial short que a gente vai analisar caso o preço venha ali, tá bom?
Como a gente caiu muito rápido, eu tô de olho para um pouquinho mais acima, quem sabe os 45, tá? Mas uma coisa que a gente pode ir fazendo é, à medida que o preço vai dando esses pullbacks sem volume, como vocês podem ver, a gente vai vendendo aos poucos, tá bom? A gente vai colocando dinheiro do bolso das compras que a gente faz nas liquidações, beleza? Olhando aqui, continuando a análise técnica, olhando no 15 minutos, a gente pode ver que o preço nesse momento ele tá formando o quê? Um padrão de continuação da baixa, tá bom? E é um padrão bem feio, né? Um padrão sem muito volume e tal. E isso aqui parece uma bandeira ou uma bearish rising wedge, tá? Detalhe, a gente deixou um volumão nesse fundo e bem aqui, ó, nesse rompimento para cima. Então a gente tem alguns suportes importantes que seria legal o preço segurar. Primeiramente, 43.200, tá? E depois o próprio fundo, tá bom? Eu realmente não shortaria esse rompimento para baixo nesse momento, tá? 42.600 aqui o fundo. Eu não shortaria esse rompimento para baixo por causa desses volumões que a gente teve no fundo, tá? Na verdade, para mim, nesse momento, o que faz mais sentido é ir vendendo à medida que o preço vai subindo, tá? Aos poucos a gente vai vendendo o que a gente acumulou nesses fundos e fez um preço médio legal. Não vou operar esse rompimento para baixo aqui, beleza? Talvez em alguma altcoin, obviamente, mas no Bitcoin eu acho que está muito incerto, a gente já caiu bastante, então não vou shortar esse rompimento. Só entenda que romper os 43.200 é bem ruim e romper o fundo, obviamente, a gente vai ter que procurar novos fundos com novas liquidações. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar é o rompimento dos 44 mil dólares. É uma região importante se a gente romper. Imagina o preço indo testar lá próximo dos 45 para a gente aí começar a pensar em short, beleza? No momento eu não pensaria em shortar o Bitcoin, tá? Até porque a gente precisa lembrar que, beleza, a gente tem trade systems diferentes olhando o longo prazo e o curto prazo, mas isso não quer dizer que eu não possa usar os dois em conjunto. Então, como eu sei que a gente tem muito suporte nos 43, nos 42, nos 41, cara, eu não vou querer shortar muito essa região, sacou? Eu sei que no longo prazo tem suporte ali. Outra coisa é você shortar nos 46, 47, igual a gente fez. Porque a gente sabia que não tinha muito suporte abaixo, correto? Então, não quer dizer que você opere em tempos gráficos diferentes, que um tempo gráfico não possa ajudar você no outro, tá? Então, para você fazer um short de curto prazo, você olha os suportes no longo prazo. Para você fazer compras no longo prazo, você olha os gatilhos de curto prazo. Deu para entender? Uma coisa une a outra. Por isso que eu sempre gosto de fazer as duas análises com vocês aqui. E falando um pouco sobre esses gatilhos, né, e compras boas que a gente teve aí ontem, a gente vai olhar os indicadores de sentimento mais no price action aqui. Vamos lá. Vamos pegar até nos 5 minutos aqui para mostrar para vocês. Certo. Onde a gente teve as melhores oportunidades aqui de compra no Bitcoin ontem? Vamos lá. Aqui. Aqui. Quais foram as maiores? Aqui e aqui. Na minha visão, tá? Então aqui, ó, basicamente, quando a gente foi lá nos 43 mil dólares, se a gente for somar mais ou menos 5 milhões de dólares em liquidação, sim, zona de compra. E quando a gente foi nos 42.600, a gente teve uma venda a mercado de 200 milhões de dólares. Na verdade é muito mais do que isso, mas o delta, a diferença em vendas a mercado foi 200 milhões de dólares. Teve mais uma liquidação aí de, se a gente for somar, quase 2 milhões. Ou seja, desde o vídeo de ontem à noite, onde você tinha que ter acumulado? 43 e 42.600. Simples assim. Pô, Pablo, mas eu vou pegar os 43 certinhos, os 42.600 certinho? Não. Porque quando tá acontecendo isso aqui, você vai comprando aos poucos, né? Então você deve ter comprado aqui nos 43.200, 43.100, 43. Aqui você deve ter comprado nos 42.800, 42.700, 42.600, tá bom? Então eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de ir vendo, à medida que vai aumentando esses números, eu vou enchendo a mão. Então vamos supor aqui que eu comprei 0,1 bitcoins nos 42.900. Se aumenta muito a minha liquidação e aumenta muito a minha venda a mercado, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais do que 0,1 mais abaixo, entendeu? Eu gosto de fazer assim porque o preço médio fica bem legal. Mas toma cuidado com isso, né? Quando a gente fala de exposição ao Bitcoin, a gente está expondo uma parcela pequena do nosso capital, né? A gente não está alavancando, a gente não está fazendo
martingale da vida. Não é isso, né? Muita gente me fala, Pablo, para exposição de longo prazo, é correto alavancar 5 vezes, alavancar 10 vezes? Cara, se alavancar 10 vezes para exposição de longo prazo e o Bitcoin dá um peidinho, igual ele dá de vez em quando, aí cai 7%, vai ser liquidado. Então, como você tem uma exposição de longo prazo se você cair 7%, você perde tudo? Porra é essa? Então não, tá? Quando eu falo de exposição aqui, longo prazo, eu não alavanco. Nada, nada, nada. Na verdade, raramente eu utilizo todo o meu capital que é para isso, para o capital especulativo, né? Pra gente se expor no longo prazo. Raramente, tá bom? Justamente porque o risco é grande. É um capital grande que a gente coloca. Então eu não posso chegar, colocar 50% do meu capital agora, e o Bitcoin cai 10%, eu falo, perdi 5% do meu capital. Não é assim que funcionam as coisas, né? É importante a gente lembrar que o trading e os investimentos, eles não têm que ser uma montanha-russa, né? Igual muita gente quer que você acredite, né? Não é tipo assim, dupliquei meu capital hoje, perdi 50% ontem. Não é isso. Tanto no trading quanto nos investimentos, seu objetivo é crescer o capital assim, ó, aos poucos, tá bom? Aos poucos você vai crescendo. Você vai crescendo, colocando mais capital. Com mais capital você rende mais passivamente. Com mais capital você arrisca mais nos trades. E você vai gerando uma bola de neve, assim, impressionante, tá? O trading não é você ganhar 50% num dia e perder 70% no outro, tá bom? Porque se você fizer isso, você não vai ter força de vontade para sair da cama no dia seguinte. E se você está perdendo 20% no dia, 30% no dia, você claramente está correndo o risco de ruína. Então, às vezes, o problema não vai ser nem a força de vontade, tá? O problema vai ser você ter capital para continuar. Porque não existe para nenhum trader, tá? Eu falo nenhum mesmo, perder 10% do capital ao dia. Se você está perdendo 10% do seu capital ao dia, tem alguma coisa muito errada acontecendo, beleza? E você não vai durar no longo prazo. É um fato. Beleza? Então toma cuidado com isso, cara. Porque se você continuar perdendo 10%, ganhando 10%, uma hora você vai perder tudo, tá bom? Você tem que ganhar consistentemente. Pô, Paulo, mas eu só tenho $1.000. Como que eu vou fazer para não perder 10%? Cara, você vai dividir os seus trades, sei lá, cada trade você arrisca $20, cada trade você arrisca $10. E quando você ganhar confiança, você vai aumentando isso gradativamente. Porque se você tem $1.000 e perde 300 no dia, cara, você vai fazer isso quando você tiver $100.000? Quando você tiver $1 milhão? Você não vai, né? Então por que você está fazendo agora, quando você tem 1.000? Tem que arriscar mais? Beleza. Mas se você arriscar sem responsabilidade, você vai tomar. Você não vai durar, tá bom? Então, você pode, sei lá, colocar 1% do seu capital em cada trade. E eu não vou fazer isso. Você pode arriscar um pouco mais, lá 2%, enfim, o que você definir aí, já que você precisa crescer mais rapidamente. Mas toma cuidado com o risco de ruína. Não existe perder 10% ao dia, não existe perder 30% em um trade, não existe ganhar 100% num dia, isso não existe se você quer ser consistente no longo prazo, tá bom? Lembra, quem ganha por sorte, isso é um ditado do mercado assim muito famoso, né? Quem ganha por sorte inerentemente vai perder por azar. Ou seja, como que você tem que ganhar então? Com uma estratégia que é replicável e mensurável ao longo do tempo. Se você ganha sem estratégia, você vai perder também sem estratégia. Então, ache a sua estratégia para você ganhar aos poucos ao longo do tempo. E aí, dependendo de onde você está, você pode ter que arriscar mais para ganhar mais rápido, ou você pode arriscar menos para ir ganhando aos pouquinhos, tá bom? Mas não existe perder 10% no dia, tá bom? Se você está fazendo isso, vai dar errado. Toma cuidado, beleza? Investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E a gente volta aí às 4 horas, lá com um memezinho no Instagram. Me segue lá. E antes das 8 horas com mais um vídeo do Bitcoin aqui. Um forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho. A musiquinha até que deu sorte ontem, né? Vamos ver se dá de novo. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now.
Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novograd say we have bottom it out, Novograd is bullish. Bottom it out, Tone Rise is bearish. Bearish target of 1300. Novograd is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.